Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no Evangelho de Mateus. Um dia, qualquer dia deste, eu vou reservar um tempo no culto para tentar explicar aos irmãos o que acontece com a gente que assume púlpito para pregar durante a semana na preparação dos sermões. Muitas vezes, meus irmãos, é um parto a fórceps. Muitas vezes é suor e lágrimas. A mensagem desta manhã, na quinta-feira, eu compartilhei com o Éder. Está difícil essa semana. Foi um momento de oração, de reflexão, para poder estar compartilhando com os irmãos esse tema. Parecendo simples, mas que precisamos entendê-lo à luz da palavra de Deus. Tentarei ser muito tranquilo na exposição, orando para que Deus nos faça entender. Quando nos preparamos, meus irmãos, sermão durante a semana, estudando, orando, muitas vezes temos que ir diante do espelho e pregar primeiro para a gente, para depois vir e estar diante dos irmãos. E o tema de hoje é um deles. Mateus capítulo 5. Verso de número 7. Mateus, capítulo 5, verso 7. Vamos ler juntos? Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Novamente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que o Senhor nos faça entender essa palavra. Eu tenho dito já por várias vezes desse púlpito, os irmãos conhecem essa minha fala. Eu gosto de traduzir a expressão bem-aventurados ou bem-aventurança da seguinte maneira: bem-aventurado é aquele cuja vida tem a aprovação de Deus. Então, quando lemos o Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, a gente poderia ler dessa maneira: tem a aprovação de Deus os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Tem a aprovação de Deus os que choram as suas misérias, as suas fragilidades, a sua teimosia em continuar servindo a si mesmo. Tem a aprovação de Deus os mansos, porque eles herdarão o coração dos seus semelhantes. Tem a aprovação de Deus aqueles que têm fome e sede de uma vida íntegra, correta, confirmada pela palavra do Senhor. Tem a aprovação de Deus os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E aí continua sobre os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos injustamente por causa do comprometimento com os princípios e valores do reino de Deus. Então volto ao verso 7 para dizer: tem a aprovação de Deus os misericordiosos. Então, se eu não sou misericordioso, obviamente, não serei um bem-aventurado. Ou como diz uma outra tradução, feliz
ou ainda não terei a aprovação do Senhor? O tema desta manhã, meus irmãos, que quero compartilhar com os irmãos, é justamente este: seja misericordioso. Sejamos misericordiosos. O pregador puritano Thomas Madison, isso no século XVII, escrevendo sobre a misericórdia, ele disse o seguinte: misericórdia é uma disposição derretida pela qual colocamos no coração as misérias dos outros e estamos prontos em todas as ocasiões para sermos instrumentos de Deus para o bem deles. Cele, meu irmão, uma expressão dessa, uma definição dessa, deve realmente nos levar a pensar e a repensar sobre a nossa situação como crentes em Jesus Cristo, diante desse Deus que tem sido para com todos nós misericordiosos. Vamos considerar um pouco esta expressão de Thomas Manton. Primeiro, é uma disposição de derretimento. Uma condição de coração em que a visão de alguém necessitado não me endurece, pelo contrário, me amolece, derrete meu coração. Então, misericordioso, quando vê a fragilidade do outro, a fraqueza do outro, a miséria do outro, ele se derrete. É impossível ficar com o coração endurecido. É impossível ficar insensível à miséria, ao sofrimento, à necessidade do outro. Não é, portanto, a misericórdia um sentimento em que eu apenas me sensibilizo em ver a necessidade de alguém e depois vou embora, sem fazer absolutamente nada. Não. Eu acho que essa definição dada por esse puritano nos conduz a lembrar da parábola pregada por Jesus Cristo, que nós costumamos chamar de bom samaritano. Não é a palavra do bom samaritano, é a palavra do samaritano. Os irmãos se lembram, está lá em Lucas. Jesus conta que um homem saindo de Jerusalém, descendo a Jericó, naquele caminho deserto, foi alvo de assaltantes, roubaram tudo e mais ainda o agrediram, espancaram, e ele foi lançado lá, à beira do caminho. Passa um religioso, observa, possa até imaginar, sensibilizado, mas continua a sua caminhada. Talvez por muitas razões poderia naquele momento apresentar. Tinha horário a cumprir, tinha obrigações que estavam lhe esperando, o receio de se aproximar poderia ser alguma coisa que iria atraí-lo para um assalto também. Passou de largo. Depois um escriba, um levita, um homem também religioso, de igual modo passa. Aí Jesus Cristo diz que vem um samaritano. Justamente alguém que era rejeitado pelos judeus. Talvez considerado, para usar uma linguagem muito de hoje, um herege. Ele passa, havia aquele homem. Em primeiro lugar, ele viu. Diz o texto, compadeceu-se, foi tomado de compaixão. Foi ao encontro daquele homem. Tomou as primeiras providências. Se fosse hoje, iríamos passar lá um mertiolate, alguma coisa nas feridas daquele homem. Tira aquele homem daquela situação, coloca sobre o animal, leva à cidade próxima, coloca em uma hospedaria, paga a despesa e se compromete que quando voltasse, tivesse mais despesa, estaria também assumindo a responsabilidade. Aí Jesus pergunta àquele homem que fez uma indagação sobre quem é o meu próximo. E é óbvia a resposta. Aquele que usou de misericórdia. Então, voltando àquela
explicação, aquela definição de Thomas, é uma disposição derretida pela qual colocamos no coração as misérias dos outros. E estamos prontos em todas as ocasiões para sermos instrumentos de Deus para o bem dele. Essa definição se encaixa perfeitamente na situação desse samaritano. Seu coração foi derretido com aquela situação do próximo. E não ficou apenas no sentimento, foi ao encontro. Ou seja, ser misericordioso é estar pronto em todas as ocasiões para sermos instrumentos de Deus para abençoar o nosso próximo. É isso que significa misericórdia. Agora eu vou um pouco mais adiante. O misericordioso age não apenas em suprir necessidades materiais do próximo, mas também nos relacionamentos. Sendo compreensivo, sendo gentil, sendo perdoador e contribuindo dessa forma para a paz nos relacionamentos. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes ignoramos e deixamos de agir com misericórdia quando somos insultados e feridos ou quando os outros não são misericordiosos conosco. E isso tem sido muito claro no contexto de família, em que a gente tem observado de maneira tão clara como tem faltado no seio das famílias a misericórdia. E nesse tempo de pandemia isso explodiu. Talvez a convivência diária, diuturna, muitos problemas afloraram e as pessoas não têm tido condições de convivência, de compreensão, de perdão, de gentileza, de generosidade e de amor. É triste observar como tem faltado a misericórdia nos relacionamentos humanos e hoje muito mais, tristemente, no seio da família. Qual tem sido a dificuldade? Aí, se a gente fosse colocar aqui uma relação de dificuldades, algumas delas estariam sobressaindo. O egoísmo. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser a minha vontade. Tem que ser da maneira como eu entendo. Tem que ser do meu gosto. Tem que ser confortável para mim. Senão não serve. Aí entraria a vaidade, entraria o orgulho. Mas, sobretudo, a falta de misericórdia, a falta de generosidade, benignidade, de mansidão, de temperança, de humildade, meus irmãos. É porque não queremos abrir mão dos nossos direitos, das nossas conveniências, das nossas preferências e dos nossos sentimentos em favor do outro. Não queremos ter, entre aspas, prejuízo em nada. Dispor de bem material para ajudar o outro, não quero. Dispor de tempo para poder estar ouvindo o outro, também não quero. Dispor de sentimento, abrir mão dele para poder compreender o outro, também não quero. E aí os problemas acontecem. E por falta de misericórdia, nos afastamos de termos a aprovação de Deus como instrumento do Senhor para abençoar o próximo. Mas quando falamos em misericórdia, precisamos entender, meus irmãos, com todas as letras, que a misericórdia exige uma atitude altruísta. A misericórdia exige sensibilidade. A misericórdia exige uma ação perdoadora, uma atitude perdoadora, compassiva, amorosa. A misericórdia exige que caminhemos a segunda milha. A misericórdia espera que ofereçamos a outra face. Por quê? Porque o nosso exemplo e o nosso modelo de misericórdia vem do próprio Deus, que é misericordioso. Alguém, falando sobre a misericórdia de Deus, definiu a misericórdia de Deus dessa maneira: a
pronta inclinação para aliviar a miséria das criaturas caídas. Talvez, se a gente usar um versículo bíblico para entender essa expressão, estaríamos falando do que Paulo escreveu. Deus dá prova do seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, miseráveis, desobedientes, transgressores, maldosos e tudo que você pode imaginar nisso aí. Outra definição sobre a misericórdia de Deus, disse alguém, a bondade de Deus para com aqueles que se encontram em miséria e angústia. Mesma coisa de Paulo. Abrimos a Bíblia, meus irmãos, e encontramos muitos versículos que descrevem o nosso Criador como um Deus de misericórdia. O Salmo 145 diz, o Senhor é misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Se nós formos ler Pedro, na sua primeira carta, ele diz, grande, Deus é grande misericórdia. Salmo 86, o salmista diz, é abundante a misericórdia do Senhor. Em Lucas, capítulo 1, encontramos o texto falando da misericórdia que Deus, a eterna misericórdia do Senhor. E novamente o Salmo 103, a misericórdia do Senhor é eterna. Ou seja, a misericórdia é um atributo abundante, dominante em nosso Deus. Por isso nós não nos surpreendemos quando o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 1, ele diz assim, se refere a Deus como o Pai das misericórdias. Então, se Deus é o Pai das misericórdias, se Ele é o nosso exemplo, o nosso modelo, então, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, como filhos de Deus, não há outra opção. Não há um outro caminho. Não há uma outra atitude a ser tomada. Não há como continuarmos sem a misericórdia e termos a aprovação de Deus. É simplesmente impossível. Quando lemos a Bíblia, estudamos um pouco a história dos grandes homens de Deus. Eu creio que Davi, o rei Davi, foi alguém que entendeu de maneira perfeita a misericórdia de Deus. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, registra que houve um tempo que Davi pecou contra Deus. Ele, de repente, depois de tantas conquistas, de tantas vitórias, ele resolveu, então, medir o quanto poderoso ele era. E mandou fazer um censo. Eu quero saber quantos homens guerreiros eu tenho, quantos homens fortes eu tenho, como é o poder do meu exército. O comandante, Joabe, disse, olha, Davi, não vai por aí, filho. Não precisa você fazer esse censo. Não há necessidade de você medir a força. É como se estivesse dizendo aquele comandante, Davi, a nossa força vem do Senhor, é Ele que tem dado vitória. Basta descansar o coração. Mas Davi, na sua vaidade, no seu orgulho, disse, não, eu quero saber o poder que tenho em minhas mãos, através do meu exército. E ele fez. Ele queria orgulhosamente contar os seus guerreiros. Aí diz a palavra de Deus que Deus desaprovou completamente aquela atitude do rei Davi, porque com isso, com aquela atitude, com aquele senso, ele estava dizendo que confiava no seu exército e, consequentemente, deixando de reconhecer a fonte legítima de suas vitórias. E aí Deus envia o profeta Gade, que vai até Davi e diz, Davi, você errou, você pecou, Deus está irado com a sua atitude, com o seu desprezo ao poder de Deus, com a sua ingratidão por não reconhecer que todas as vitórias foram dadas por Deus. E você sofrerá as consequências desse pecado. E Deus foi tão generoso, tão misericordioso, que deu a Davi 3 opções. Vai ter, primeiro, como castigo, 7 anos de fome. Ou então,
3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos. Ou então haverá praga entre o seu povo. Acho que qualquer uma delas não era fácil de escolher, não, né? Mas Davi, meus irmãos, reconhecendo a misericórdia de Deus, não. Eu não quero cair nas mãos dos homens. Eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. E ele escolheu que Deus agisse segundo a sua graça, a sua misericórdia, e ele fosse punido. Ele compreendeu perfeitamente. Então ele diz lá, eu estou em grande aflição, mas eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque suas misericórdias são grandes, mas não me deixe cair nas mãos dos homens. Aí a gente começa a entender algumas coisas, meus irmãos. Uma delas é que a misericórdia não pode ser conquistada por méritos pessoais. Pelo contrário, a misericórdia vem para criaturas indignas como sinal da bondade de Deus. Davi naquele momento entendeu, eu não sou digno. Estou em uma situação miserável. Contrariei a vontade do Senhor, feri a vontade do Senhor. E ele preferiu então usar e cair nas mãos de Deus. Agora, meus irmãos, é preciso entender que a misericórdia não vem como uma razão para continuarmos no pecado. Novamente, Thomas Watson, aquele puritano inglês, no século XVII, ele disse assim, pecar, porque a misericórdia é abundante, é a lógica do diabo. Pecar, porque sabemos que Deus é misericordioso, e a gente abusa dessa misericórdia, essa é a lógica do diabo, diz aquele autor. Quando Deus usa de misericórdia, meus irmãos, quando Deus provê misericórdia para o pecador, é no intuito de que ele se arrependa e fuja completamente do pecado. É uma nova oportunidade que Deus está dando. Como Deus deu a Davi, uma nova oportunidade. Você errou, você pecou, você vai sofrer as consequências do seu pecado. Mas Deus foi tão generoso, e tão bondoso e tão amoroso que ofereceu a oportunidade de ele usar da misericórdia, mas não para continuar errando de novo, mas se arrepender e não mais cometer o pecado que cometera. Quantas vezes, irmãos, pecamos e depois esperamos que Deus haja com misericórdia e que Ele não traga sobre nós as consequências das nossas atitudes, da nossa desobediência. Quantas vezes pecamos à vontade, muitas vezes os homens se gabam dos seus erros, violam com prazer as leis de Deus, e então fica de alguma forma perplexo ou irados por sofrer as consequências por suas transgressões. Sofre as consequências por ter pecado, desobedecido, por ter feito decisões loucas, e depois, quando é punido, quando é disciplinado, quando sofre a consequência, fica irado com Deus. Porque Deus permitiu. Porque Deus não acudiu. A gente fica como que exigindo de Deus misericórdia o tempo todo, como se nós méritos não tivéssemos. Não temos mérito. Quando isso acontece, e quando temos essa atitude, é porque, na verdade, desconhecemos o caráter de Deus. Deus é santo. Deus é justo. Sim, Deus é misericordioso, mas a misericórdia de Deus não pode anular a sua justiça. A misericórdia de Deus não pode anular a sua santidade. Então, quando nós temos a compreensão correta sobre a santidade de Deus, nós cantamos, que belo hino, né? Nunca podemos esquecer do santo, 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 né? Como cantamos sempre ao longo da nossa história. Quando cantamos, ou melhor, quando nós temos essa consciência de quem é o Deus santo, perfeito, justo, verdadeiro, um Deus como de fato se apresenta nas Escrituras Sagradas, nós não podemos brincar com o pecado e depois criar a expectativa de sermos alcançados pela sua misericórdia. Não. Até que nos vejamos, meus irmãos, contra o pano de fundo de um Deus santo, nunca apreciaremos sua paciência, sua tolerância e sua misericórdia em nossas vidas.
olhamos para a santidade e a gente olha para a gente mesmo, que miséria é a nossa vida. Merecimento nenhum. Então, se a gente tem a compreensão da santidade de Deus, da justiça de Deus, da grandeza de Deus, aí começamos a reconhecer quão grande é a sua misericórdia. Merecíamos a condenação, merecíamos e merecemos o inferno. Mas Deus nos resgata do império das trevas, nos conduz para o reino da sua luz, nos faz filhos dele por adoção através de Jesus Cristo, transforma a nossa vida, perdoa os nossos pecados, toma os nossos pecados e os lança nas profundezas do abismo e nos dá a certeza de vida eterna. Oh, louvado seja Deus! Não é exagero dizer, meus irmãos, que é justamente a misericórdia de Deus que permite que o pecador respire novamente. Estávamos espiritualmente mortos. Ele nos deu vida, respiramos novamente. Não é isso que Lamentações diz, capítulo 3? As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós cada manhã, e na sequência diz, é justamente por isso que não somos eliminados, destruídos. É a misericórdia de Deus. Aí, meus irmãos, voltando ao texto de Mateus. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você quer estar bem com Deus? Você quer ter a vida aprovada pelo Senhor? Só há uma opção, meus irmãos. É admitir que somos pecadores, nos curvarmos diante da cruz do Senhor Jesus Cristo, implorar a sua misericórdia e pela fé receber Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e levarmos a sério o que Ele fez em nosso favor. A atitude que devemos ter é a atitude daquele samaritano. Está lá em Lucas capítulo 18. Aliás, não samaritano, cobrador de impostos. Chega um fariseu orando, Senhor, te dou graça, porque eu não sou igual a esse sujeito que aí estão. Eu não sou igual aos outros. Eu te louvo. O outro chega lá humildemente diante do Senhor. A única coisa que ele disse, ó Deus, sê misericordioso comigo, pecador. Aí Jesus Cristo disse, esse sim foi justificado diante do Senhor. Esse sim alcançou misericórdia. Então, para sermos alcançados pela misericórdia de Deus, nós temos que ter essa atitude, meus irmãos, de humildade. Reconhecendo que não merecemos. Reconhecendo a santidade, a grandeza, a majestade e a justiça de Deus. E entendendo isso, sermos gratos, comprometidos e refletirmos em nossa vida a misericórdia do Senhor. Aí, o texto diz, é Jesus quem diz, se você foi alcançado pela misericórdia, então, seja misericordioso. Meus irmãos, se nós recebemos a misericórdia de Deus, de maneira correta, entendemos a misericórdia de Deus, não há, meus irmãos, uma outra opção a não ser expressarmos gratidão o tempo todo e louvarmos a Deus por essa misericórdia. E mais do que isso, começarmos então a sermos instrumento de Deus, estendendo essa misericórdia para os outros. Bem-aventurados têm a aprovação de Deus os misericordiosos. O grau em que fazemos as duas coisas é a medida para sabermos se realmente experimentamos e compreendemos a misericórdia de Deus. Ou seja, nós recebemos a misericórdia e estendemos a misericórdia. Talvez por isso, Paulo, no capítulo 12, tão conhecido, os 12 primeiros versículos que os irmãos conhecem muito bem, Paulo faz um apelo. Portanto, meus amados irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que alcançou todos vocês, que transformou a vida de vocês. Apresentei os vossos corpos por sacrifício santo, vivo e agradável, que é o vosso culto espiritual. Lógico, racional. Ou seja, se eu usufruir da misericórdia, que eu fui resgatado por causa da misericórdia, eu que era um miserável, mesmo assim fui alvo do amor, da graça, da misericórdia do Senhor, eu não tenho opção senão estender essa misericórdia, ser instrumento de misericórdia para os outros. A motivação, meus irmãos, mais convincente para uma vida fiel e obediente não deve ser a ameaça da disciplina ou a perda da recompensa. Não. Mas a gratidão transbordante, incessante, pelas maravilhosas misericórdias de Deus. Às vezes a gente tem um certo temor com medo do inferno, um certo temor com medo de ser disciplinado. Nenhum Deus vai me castigar. Não, isso não deve ser a motivação. Motivação é a gratidão, é o reconhecimento. Mas a gente tem uma certa dificuldade. Fui pastor da primeira igreja batista em Governador Valadares. E uma ocasião, nós anunciamos que iríamos passar na igreja, no culto de domingo, um filme. O Inferno em Chamas. Um daqui deve ter conhecido esse filme. Anunciamos. E no domingo à noite, tinha tanta gente, mas tanta gente. A igreja não comportava o número de gente que queria ver o filme Inferno em Chamas. Tinha tanta gente que eu acabei orientando, digo, aos diáconos e mais alguns, diz ao povo que está lá fora que vai ter uma segunda sessão, vai ter um segundo culto. Depois desse aqui nós vamos passar em outro negócio. E realmente muita gente ficou lá fora esperando. Passamos o filme, eu fiz uma breve mensagem, fiz um apelo. Naquela noite, umas 40, 50 pessoas se decidiram. Aí, saiu todo mundo, entrou novo grupo, novamente, o Inferno Chama, o apelo, mais uns 15 ou 20 pessoas se decidiram. Naquele dia, foram umas 60 pessoas decididas. Eu digo, louvado seja Deus. Eu digo, mas se o Inferno Chama fez esse sucesso todo, impactou tanto, o outro filme, O Céu Maravilhoso, vai ser uma maravilha. Meus irmãos, que tristeza. Pastor João, o filme do céu não fez sucesso nenhum. Ou seja, as pessoas eram mais impactadas pelo medo, da disciplina, do inferno, do que do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Tem sido assim. Tem sido assim. Aí a gente abre a Bíblia e encontra Jesus, o nosso Jesus, Senhor. Não impõe, não é pelo medo, é pela graça. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não diz, vinde a mim, todos vós que estáis dispostos a subir um monte, a fazer um sacrifício, a ferir o seu corpo. Não, não, não. Vinde a mim, a Ele, o Senhor gracioso, misericordioso, e eu vos aliviarei. É amor. O apelo é do amor, o apelo é da graça, o apelo é da misericórdia. E por causa disso temos que agir com misericórdia. Entender que a misericórdia de Deus, meus irmãos, nos deu, oferecendo perdão e salvação, deve nos levar a uma demonstração esmagadora da misericórdia desse Deus em nossa vida. Temos que levar aos outros. E Deus leva isso a sério, meus irmãos. Porque da maneira como somos perdoados, de Jesus Cristo, lá na oração modelo, devemos perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A oração também pode ser misericordioso, assim como somos misericordiosos para com os demais. Tiago, capítulo 2, verso 13. Porque o juízo será impiedoso para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo.
Aquele que exige misericórdia e não mostra nenhuma misericórdia, arruína a ponte sobre a qual ele deve passar. Não agiu com misericórdia, misericórdia também não terá. Há muitos, meus irmãos, é triste dizer que até entre nós os que cremos, há muita gente arrogante, autoconfiante, obstinada, dura de coração e que não tem absolutamente nenhuma compreensão de misericórdia. Há muitos fariseus e poucos bons samaritanos. Às vezes ferimos irmãos por causa da política. Eleição passada, quanta gente foi ferida. Quantos irmãos feriram uns aos outros. Quantas inimizades foram feitas por causa de política. Ferimos irmãos em Cristo por causa de futebol. Ferimos irmãos em Cristo por causa de doutrina bíblica. Porque um compreende desse jeito, o outro compreende do jeito diferente, brigamos. Ferimos irmãos por causa da visão diferente que o outro tem, diferente da minha. E por causa da nossa vontade, do nosso egoísmo, da nossa teimosia, da dureza do nosso coração, nós estamos sempre justificando o pecado sob disfarce de justiça. O que eu estou falando é a verdade, é assim que eu creio, é assim que eu penso, é assim que eu... E em nome dessa, entre aspas, justiça nossa, verdade nossa, entre aspas, nós vamos justificando as nossas atitudes, ferindo uns aos outros. Esse ano vem aí uma nova eleição e eu oro desde já, para que tenhamos o povo de Deus, especialmente o povo de Deus, uma atitude positiva, cristã, humilde, respeitosa, generosa e misericordiosa para com o outro que pensa diferente. Lá no Evangelho de Mateus, nós encontramos uma palavra de Jesus. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês dão o dízimo de hortelã, endro, cominho, negligenciam as disposições mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fidelidade. Mas estas coisas são as coisas que deveriam ser feitas sem negligenciar as outras. Sim, tem que ser feita aquelas, mas não pode negligenciar. O que é mais importante? Que é a verdade, que é a justiça, que é a santidade, que é o amor e que é a misericórdia. Aí o caminho para o fim, meus irmãos. Se nós desejamos verdadeiramente seguir o coração de Deus, se nós desejamos verdadeiramente ter a aprovação de Deus, Lucas 6,36, sede misericordiosos como vosso Pai Celestial é misericordioso. Se você deseja obter misericórdia, seja misericordioso. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então você quer ser alvo contínuo da misericórdia de Deus? Seja misericordioso. Porque assim fazendo você estará refletindo a misericórdia que você já usufruiu do nosso Deus. Se você não reflete, se você não age, se você coração está duro, insensível, é porque talvez você ainda não entendeu essa misericórdia e não abriu seu coração para recebê-la do nosso Deus. Provérbios capítulo 11, verso 17 diz assim: o homem misericordioso faz bem a si mesmo, mas o homem cruel prejudica a si mesmo. Não é verdade isso? Deixe-me repetir esse texto novamente.
Provérbios capítulo 11, verso 17. O homem misericordioso faz bem a si mesmo, mas o homem cruel prejudica a si mesmo. Aí eu concluo com esse cântico. Eu tinha pedido ao Éder para apresentar, só que eu não me lembrava da letra, ele também não sabia o que eu estava querendo. E ele fez uma pesquisa e encontramos. Teve um tempo que a gente cantava muito esse cântico. Simples. A mensagem é muito simples. Mas diz assim: ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente doesse mais em você. Quando eu li esta expressão que eu mencionei aqui no início da mensagem, de Thomas Manton, aquele pregador puritano, veja, misericórdia, uma disposição derretida pela qual colocamos no coração as misérias dos outros e estamos prontos em todas as ocasiões ser instrumentos de Deus para o bem deles. É justamente isso. É olhar o outro, sentir a dor do outro e se colocar como instrumento de Deus para abençoar o outro. E volto a dizer, não é apenas nas questões materiais não, irmãos. De dar uma esmola, de dar uma cesta básica, de comprar um remédio, de dar uma roupa. Não apenas. Isso também. Mas não apenas isto. São nas atitudes, na palavra, no gesto, na atenção, no perdão, no andar a segunda milha, no oferecer o outro lado. No contexto da família, entre os amigos, colegas, no mundo. Isso é ser misericordioso. E concluo dizendo, não é opção, meu irmão. Não é uma opção. É um imperativo. Seja misericordioso.